Olá pessoal, chegando aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos ver os números reais. Então, os números reais é nada mais e nada menos do que a união dos números racionais e dos números irracionais. Então, vamos ver agora, partindo aqui do início, do conjunto dos números naturais. Então, vamos lá. O conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N. Então, como nós sabemos, o conjunto dos números naturais são todos os números positivos, incluindo o zero. Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5... E vamos colocar reticências, por quê? Porque o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, ou seja, ele não tem fim. Então, todos os números positivos, incluindo o zero, são números naturais. Para encontrar um número natural, é só você ir sempre adicionando uma unidade ao número indicado. Por exemplo, se eu tenho aqui o zero, 0 mais 1 é igual a 1, 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 1 é igual a 3, 3 mais 1 igual a 4, e assim por diante. Então, esse é o conjunto dos números naturais. Por que eu coloquei reticências? Porque é um conjunto infinito, o conjunto não tem fim, né? E é representado por essa letra N aqui. Agora, o próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. E já sabemos que o conjunto dos números inteiros inclui todos os números positivos, todos os números negativos e também o zero. Como o conjunto dos números inteiros representados lá na reta numérica, você sabe que a reta numérica ela é infinita nos dois sentidos, né? Tanto à direita do zero quanto à esquerda do zero. Então, para começar aqui a representar esse conjunto, eu vou começar já com reticências. Por que eu começo com reticências? Porque ele é infinito para cá também, né? Então, eu vou partir aqui do número 4. Então, nós vamos começar aqui com os negativos, que é menos 4. Depois do menos 4 vem o menos 3. Depois vem o menos 2, depois vem o menos 1 e agora o zero. Observem que menos 4 é menor que menos 3 é menor que menos 2 é menor que menos 1, aí nós temos aqui o zero. Os números aqui a partir do zero são os positivos, então vem o 1, o 2, o 3 e o 4, e nós vamos representar somente até aqui, aí eu coloco reticências também. Então, aqui nós temos a representação do conjunto dos números inteiros. Ou seja, todos os números negativos, que vocês sabem que para cá tem infinitos números. Todos os números positivos, para lá também tem infinitos números. Por isso que eu iniciei com reticências, terminei com reticências também. E também o zero. Depois, nós temos aqui o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q e ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma A sobre B, ou seja, são todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração, de uma divisão. Se A sendo um número inteiro e B um número inteiro não nulo, ou seja, esse B tem que ser sempre um número diferente de zero. Então, quais os números que podemos colocar aqui para representar esse conjunto dos números racionais? Nós podemos colocar aqui, por exemplo, 0,52. Esse número 0,52 é um número decimal e esse número ele pode ser escrito na forma de fração. Se eu fosse colocar esse número na forma de fração, ficaria 52. Como eu tenho dois números após a vírgula, então aqui seria 100. Então, aqui é uma fração, é a representação fracionária desse número decimal. Outro número
que eu posso estar representando aqui o conjunto dos números racionais é, por exemplo, menos 1/6. Então, aqui nós temos uma fração negativa, né? Ou seja, esse número aqui, ele vai estar sendo representado mais ou menos por aqui, ó. É antes do zero na reta numérica. Outro número que nós podemos estar colocando aqui para representar o conjunto dos números racionais é, por exemplo, o número 3,12 reticências. Esse número aqui, pessoal, é uma dízima periódica. Por que que é uma dízima periódica? Porque nós temos aqui, ó, o período que se repete. Nós temos aqui esse 12, ó, que vai sempre repetindo. Então, se eu for dividindo lá, vai sempre aparecer esse 12 aqui. Então, isso aqui é uma dízima periódica, que também está dentro do conjunto dos números racionais. E temos também aqui 0,45 reticências, que também é outra dízima periódica. Então, aqui está a representação dos números racionais. Mas também nós temos o conjunto dos números irracionais, que é representado pela letra I, e esse conjunto ele não pertence a nenhum dos conjuntos anteriores. Ou seja, o conjunto dos números irracionais, ele não pertence nem ao conjunto dos números naturais, nem ao conjunto dos números inteiros e nem ao conjunto dos números racionais. Ele é um conjunto que ele fica separado dos outros. E a representação decimal sempre é infinita e não periódica. Não vai ser uma representação decimal infinita, mas não vai ser que nessa aqui, ó, periódica. Não vai ter um período que se repete. Vai ser um número aí, um número louco, né, que vai sendo sempre números diferentes. E nós temos como exemplos de número irracional a raiz quadrada de 2. Porque a raiz quadrada de 2 vai dar um número, ó, 1,4. A gente coloca 1,4, que é um número aproximado, né? Mas vai dar aqui depois desse 4 tem vários outros números. Então, a raiz quadrada de 2 é considerado um número irracional. Outro número irracional bastante conhecido é o número π, que a gente considera 3,14, mas depois desse 14 ainda tem infinitos números. Então, outro número, por exemplo, nós temos a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 10. Então, todos esses números aqui são números irracionais. Então, se eu pegar e eu reunir o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, então eu vou formar um conjunto maior, que é o conjunto dos números reais, que eu vou representar agora através de um diagrama. Ó, vamos supor que aqui estejam o conjunto dos números naturais, né? Ou seja, todos os números positivos a partir do zero. Aí, logo mais aqui, eu tenho o conjunto dos números inteiros. Já no conjunto dos números inteiros, eu vou ter todos os números positivos, negativos e também o zero. E aqui eu tenho o conjunto dos números racionais. Aqui entra a fração, entra a dízima periódica, né? Ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. E tanto os naturais quanto os inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Mas tem esse outro conjunto bem aqui, que fica separado, que ele não pertence a esses outros, que é o conjunto dos números irracionais. Você vê que ele fica lá separado, então ele não tem nada a ver com esses aqui. Mas se eu pegar todos esses aqui e reunir em um só conjunto,
então eu formo o conjunto dos números reais. Então, isso quer dizer que todo número natural, ele é real, todo número inteiro é também número real, todo número racional é real e todo número irracional também é real. Então, todos esses números aqui, ó, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais estão contidos no conjunto dos números reais. Por que está contido? Porque todos eles estão dentro dos números reais. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que o conjunto dos números reais contém os números irracionais, os números naturais, os números inteiros e também os racionais. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito dos números reais. Espero que vocês tenham gostado da explicação, né? Não deixe de assistir o vídeo até o final, de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho da notificação na opção toda, se assim toda vez que eu postar um vídeo você será notificado. Comentar, compartilhar, pode perguntar alguma coisa, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu vou estar aqui para responder. Então era isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.